Fala galera, beleza? Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo da eletrodinâmica e falaremos de potência e energia elétrica. Conceituaremos potência elétrica e aprenderemos como calcular a energia elétrica em kWh, bem como o custo dessa energia elétrica que vem em nossas faturas de energia, beleza? Além disso, faremos a aplicação de alguns exemplos. Fica ligado nos próximos slides para você entender melhor. Bom, pessoal, para a gente entender o conceito de potência elétrica, vamos relembrar que, de uma maneira geral, a potência de um sistema consiste na rapidez com que ele realiza suas atribuições. A potência é tanto maior quanto menor é o intervalo de tempo utilizado na execução de uma mesma tarefa. Então, para a gente entender isso, eu trouxe aqui um exemplo da corrida dos 100 metros rasos, que o Usain Bolt bateu o recorde desta prova. A gente percebe que entre todos os corredores, o Usain Bolt foi o que teve menor intervalo de tempo para percorrer a mesma distância que todos, ou seja, ele teve uma maior potência no seu movimento, na sua passada. Com isso, ele realizou essa prova no menor intervalo de tempo. Então, a gente consegue ter uma ideia do que é a potência de uma maneira geral através deste exemplo que foi a prova dos 100 metros rasos, tá certo? Então vamos trazer essa ideia geral de potência para o contexto da eletricidade. Para isso, eu vou considerar aqui que a gente tem uma lâmpada, que essa lâmpada possua dois terminais dados por esses dois fios. Entre esses dois terminais, eu vou estabelecer uma diferença de potencial, uma tensão, através de um gerador aqui que vai ser representado por uma pilha. Quando essa diferença de potencial se estabelecer, uma corrente elétrica surgirá e atravessará essa lâmpada, fazendo com que ela acenda, de acordo com a nossa animação aí. Lembrando sempre que o sentido dessa corrente se dá da região de maior potencial, que é o polo positivo, para a região de menor potencial, que é o polo negativo. É o sentido convencional da corrente elétrica aí que nós vimos na nossa aula anterior. Então nós poderemos calcular a potência elétrica recebida por essa lâmpada através da seguinte equação. A potência elétrica P vai ser a diferença entre as energias potenciais nos terminais dividido pelo intervalo de tempo ΔT em segundos, beleza? Essa diferença entre as energias potenciais dos terminais é chamada de energia elétrica, ela é dada em joules. E o intervalo de tempo ΔT é dado em segundos. Fazendo algumas adaptações, nós podemos chegar ainda a uma outra equação para calcular a potência elétrica. Essa equação ela vai ser dada em função da tensão dos terminais da lâmpada e a corrente que atravessa ela. Ou seja, a nossa nova equação ela vai ser dada através do produto entre a tensão U dos terminais da lâmpada vezes a corrente elétrica que atravessa a lâmpada, representada por I. A tensão elétrica ela é dada em volts, certo? E a corrente elétrica, como nós vimos na aula passada, é dada em amperes. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade de potência elétrica vai ser energia é dada em joules, intervalo de tempo é dado em segundos. Joule por segundo representará a unidade de potência, que vai ser watts, representado pela letra W. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender melhor o conceito de potência elétrica, pessoal. E aí o nosso exemplo diz o seguinte aqui. Por um chuveiro elétrico circula uma corrente de 20 amperes, quando ele é ligado a uma tensão de 220 volts. Determine a potência elétrica recebida pelo chuveiro. Bem, é um exemplo aqui bem simples, certo? E a gente vai manter aqui a nossa metodologia de resolução de problemas. Nós vamos grifar as principais informações que ele está dando. Primeiramente, o que ele está pedindo para a gente calcular? Ele pede para a gente calcular a potência elétrica. E ele oferece também alguns dados importantes, como, por exemplo, a tensão que esse chuveiro é submetido, que é de 220 volts, e a corrente que atravessa ele quando ele está submetido a essa tensão, que é uma corrente de 20 amperes. Então, para a gente determinar e fazer a nossa resolução, determinar a potência que ele quer em watts, nós vamos colocar P igual a ponto de interrogação em watts, claro. Ele oferece a tensão U, que vai ser de 220 volts, e o valor da corrente, que é de 20 amperes. Então, se ele está relacionando potência, tensão e corrente, nós vamos utilizar aquela nossa segunda equação, que vai ser potência é igual ao produto da tensão vezes a corrente. Muitas vezes utilizam aí uma palavrinha para decorar esta equação, que é PUI, ou pode ser PIO, né? Porque como a gente tem um produto ali entre tensão e corrente, a ordem dos fatores não altera esse produto, né? Então pode ser dado através de corrente vezes tensão
representando a palavra pio. Então, tanto faz, você pode utilizar qualquer uma das duas palavras para memorizar essa equação aí da melhor maneira, né? Pui ou pio. Então, vamos substituir os valores aí e determinar o valor dessa potência. A tensão ela é 220 volts e a corrente é igual a 20 amperes, né? Então, 20 vezes 220 dará aí uma potência total de 4.400 watts. Essa é a potência do chuveiro quando ele está submetido a uma tensão de 220 volts e é percorrido por uma corrente de 20 amperes. Então, para a gente calcular a quantidade de energia elétrica consumida por uma lâmpada ou fornecida pelo gerador, tanto faz, essas ideias são equivalentes, nós vamos considerar novamente aqui que nós temos nossa lâmpada acesa, quando submetida a uma diferença de potencial por este gerador, sendo percorrida por uma corrente elétrica. Para a gente determinar a energia elétrica consumida por essa lâmpada, nós vamos considerar aqui a nossa equação da potência elétrica. E aí a gente percebe que o intervalo de tempo ΔT que está dividindo aqui, ele passará para o outro lado multiplicando. Chegaremos então à nossa equação da energia elétrica que vai ser dada através do produto da potência do aparelho vezes o intervalo de tempo que ele fica ligado. Então, se nós quisermos calcular a energia elétrica consumida por um aparelho na nossa casa, basta a gente pegar o valor da potência desse aparelho, que fica disponível numa tabelinha lá, bem exposta nesse aparelho, quando ele está ligado a uma determinada diferença de potencial, e multiplicar pelo intervalo de tempo que este aparelho fica ligado. Então, por exemplo, a geladeira. Se a gente olhar lá o valor da potência que está na tabelinha lá da geladeira, a gente multiplicar pelo intervalo de tempo que ela fica ligada, que geralmente é 24 horas, a gente tem energia elétrica consumida por esta geladeira. A unidade usual de energia elétrica ela vai ser a seguinte: potência é dada em watts, intervalo de tempo é dado em horas. Então, a unidade usual de energia elétrica aqui ela vai ser o watt-hora. Porém, nós utilizaremos outra unidade, que é a unidade que vem nas nossas faturas de energia elétrica, que as concessionárias de energia nos enviam, que é o quilowatt-hora, que nada mais é do que um múltiplo da nossa unidade anterior, que é o watt-hora. E a gente pode estabelecer uma relação aí entre essas unidades. Olha, 1 kWh ele vale 1.000 watt-horas. Olha, assim como 1 kg vale 1.000 gramas, 1 kWh valerá 1.000 watt-horas, beleza? Bom, agora que a gente já sabe como calcular a energia elétrica consumida por um aparelho na nossa casa, a gente vai aprender como calcular o custo que a gente vai ter que pagar por essa energia elétrica consumida. Para isso, eu vou pegar de exemplo aqui uma fatura de energia elétrica, em que a gente tem o consumo de energia elétrica ali em kWh circulado, dado nesta fatura. E a gente percebe que foi uma quantidade de 400 kW. E por cada quilowatt vai ser pago um preço, um valor em reais, que está aí custando de 22 centavos, né? A gente percebe aproximadamente. Então, como a gente vai calcular o custo de uma energia elétrica consumida por um aparelho nosso? Esse custo ele vai ser dado através da seguinte equação. Custo representado pela letra C é igual à energia elétrica consumida no mês pelo aparelho vezes o valor da tarifa cobrado pelas concessionárias de energia, certo? Essa energia elétrica consumida no mês, ela é a energia elétrica consumida num dia vezes 30, tá, pessoal? Então a gente vai... Ah, professor, mas tem meses que a gente tem 31 dias. Não importa, a gente vai considerar aqui nas nossas contas o mês sendo faturado apenas como 30 dias, beleza? Então vamos fazer um exemplo aqui para a gente praticar melhor esta nossa equação de energia elétrica e o cálculo do custo dessa energia elétrica. Então a gente tem o seguinte: do exemplo anterior, calcule a energia consumida pelo chuveiro em 15 minutos de funcionamento e calcule o custo mensal dele, sabendo que 1 kW custa 50 centavos. Beleza? Então a gente vai aqui manter o nosso procedimento de resolução de problema, a gente vai grifar as principais informações, né? Primeiramente, entendendo o que ele quer que a gente calcule, ele quer que a gente determine a energia consumida pelo chuveiro em 15 minutos de funcionamento e que a gente calcule o custo mensal dele, sabendo que 1 kWh ele tem um valor de 50 centavos, beleza? Então a nossa resolução ela vai ser a seguinte: a energia ele quer que a gente calcule, a gente vai determinar aí primeiramente em watt-horas, certo? Sendo que ele forneceu aí para a gente, na verdade já tem do exemplo anterior,
a potência do chuveiro ela vale 4.400 watts, certo? E ele fica ligado no intervalo de tempo de 15 minutos. Mas vejam, esse intervalo de tempo ele tem que ser dado em horas. E 15 minutos ele vale 1/4 de hora. Se a gente dividir 1 hora por 4, a gente vai perceber que isso vai dar 15 minutos. Ou seja, 15 minutos valerá 1/4 de hora. Então já está transformado aí para hora. A gente tem a potência em watts, então a gente vai determinar essa energia elétrica consumida através da nossa equação. A energia elétrica é igual ao produto da potência do aparelho vezes o intervalo de tempo que ele fica ligado. Então a energia elétrica vai ser potência 4.400 watts, intervalo de tempo que ele fica ligado no dia é de 1/4 de hora. Então 4.400 vezes 1/4, isso aí vai dar uma energia elétrica consumida no dia de 1.100 watts por hora, tá? Então a gente vai perceber que este valor aí em quilowatt-hora, se a gente dividir por 1.000, ele vai ser igual a 1,1 kWh, beleza? Então, para a gente determinar o custo no mês, né, que esse chuveiro valeu, a gente vai ter que pegar aí o valor da energia consumida no mês. A energia consumida no dia é de 1,1 kWh. A energia no mês, então, vai ser a energia consumida no dia vezes 30, que é o número de dias que são faturados a nossa conta. Então, a gente vai ter energia no mês, vai ser energia no dia 1,1 vezes 30. A energia no mês, então, vai ser de 33 kWh. Então, agora a gente determina o custo, sabendo que a tarifa é de 50 centavos. O custo vai ser energia no mês vezes a tarifa. Então, esse custo vai ser 33, que é a energia no mês consumida pelo chuveiro, vezes o valor da tarifa. Então, esse custo aí, ele vai ser de R$ 16,50. Então, este valor é o que a gente tem que pagar só pelo chuveiro, sendo que ele fica ligado em média ali 15 minutos por dia, beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos e compartilhar aí com seus amigos para que também eles aprendam o conceito de potência elétrica e energia elétrica. É isso aí, galerinha. Valeu, muito obrigado e até a próxima.